Glória a Deus. Trouxeram as suas armas aí? Amém? Crente sem arma é complicado, né? Glória a Deus. Hoje, né? Aqui não, na Shalom não, mas tem igreja por aí que a Bíblia já é uma Bíblia bem pequenininha, a de bolso. Mas o crente é tão doido, perturbado, que quanto a Bíblia maior, melhor é para ele. Né? Glória a Deus. Eis que no mesmo dia, dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, ou seja, cerca de 12 quilômetros, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e perguntando um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um deles, que se chamava Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela aconteceram nesses dias? E ele lhe perguntou: que coisas? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, no caso Pedro e João, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para que tudo o que os profetas disseram, porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde foram, e ele fez como quem ia mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e o abençoou, e o partiu, e deu.
Abrindo-se-lhe os olhos, então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu aos olhos deles. Todo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Todos os 35. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido ao partir do pão. Ó Deus, Deus santo, Deus justo, obrigado pela essa palavra que nós acabamos de ler e que nós iremos, ó Deus, ministrar segundo a tua autoridade, com a ajuda do teu Santo Espírito, com a intercessão da igreja, Senhor, que nós possamos, ó Pai amado, entender, ó Deus, Pai amado, as tuas santas, sagradas Escrituras. Abençoa toda a tua igreja que aqui se encontra, os que estão também nos assistindo, que também possa ser, aleluia, ó Deus Santo, alcançado, Senhor, com a tua graça e a tua misericórdia. Que nessa noite gloriosa, Pai, este ambiente seja um ambiente de glória, este ambiente seja um ambiente de alegria, este ambiente seja um ambiente onde o Espírito Santo, ele venha ter toda a liberdade de operar, de trabalhar nos nossos corações. Recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração, pois com fé nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Que a igreja diga amém, e as palmas bem fortes para ele, Jesus. Glória a Deus, irmãos, podem sentar-se. Amados, peço toda a sua atenção à palavra do Senhor nessa noite. Se você tem algum negócio com alguém, deixe para depois desse culto, tá bom? Aleluia. Sempre alguma coisa quer nos dispersar da presença do Senhor, irmãos. Se nós não tivermos cuidado, a gente sai desse culto aqui, né? E nós não iremos levar nada, porque muitas das vezes a gente está dentro da igreja, mas está disperso, né? Glória a Deus. Vamos, as obreiras estão organizando as criancinhas aí, tá bom? Elas vão tomar os seus lugares, para que a gente possa ministrar a palavra do Senhor. Primeiro eu quero, né, enaltecer o nome de Jesus pela presença dos irmãos. Que o povo do Parque Branco, levanta a mão, só o povo do Parque Branco. Glória a Deus. Alguns irmãos ali, né, do Parque Branco, que Deus possa abençoar, né? Temos todos os representantes aqui das nossas congregações. Temos também aqui irmã Dineiro, também além do pastor Luiz Carlos, né? Ali do Potira. Temos também alguns irmãos lá da Granja, Portugal. Irmão da Granja aí, olha só. Amém. Ele veio aqui com o Felipe, amém. Então, glória a Deus. Nessa noite gloriosa, nós estamos aqui na nossa sede, como de costume. Todas as últimas terça-feiras de cada mês, nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. E hoje, né, aprove Deus hoje ser exatamente a última terça-feira deste mês, né? E nós, pegando esse texto, irmãos, né, nós entendemos aqui uma coisa, né? Frequentemente ou sempre, o Senhor está perto de nós, amém? Mas, muitas das vezes, né, nós não percebemos. E assim foi exatamente com aqueles 2 discípulos
e eu no caminho de Emaús. Mesmo a gente tendo uma certa experiência já na caminhada com o Senhor, né? E às vezes, por não ter muito cuidado, a gente até pensa que o Senhor está longe de nós. Mas devemos entender, frequentemente, o Senhor sempre está perto de nós. Você concorda com isso? Ai de nós, se o Senhor não estivesse perto de nós. Uma certa vez, Davi, ele disse, se não fosse a misericórdia do Senhor Deus, os nossos inimigos já tinham nos consumido. Mas pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui, nessa noite, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor, e alegre nós nos encontramos. E esse texto em que nós acabamos de ler, olha só, a gente vê que porque estes discípulos não o reconheceram o Senhor, logo quando o Senhor se aproximou deles. Mais uma vez, porque os discípulos não perceberam a presença do Senhor quando o Senhor se aproximou deles. E nós podemos ver que diz a Bíblia Sagrada que os discípulos, quando eles retornavam para casa, irmãos, diz a Bíblia que os discípulos, eles iam tristes. Muitas das vezes a tristeza, ela faz com que, né, a gente não sinta Deus perto de nós. E às vezes alguns têm até aquela dúvida, mas será que Deus está comigo? Será que Deus está presente, está vendo tudo isso? Os discípulos, porque estes discípulos, eles não o reconheceram. A Bíblia diz que, porque uma das razões, porque os seus olhos estavam impedidos. Os seus olhos estavam, naquele momento, né, impedidos de ver o Senhor. Eu gostaria que você abra a palavra do Senhor aí, Gênesis 21:19. E abriu-lhes Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E fala daquela história de Agar, né, no deserto, né, e ela achando na verdade que ali ia morrer ela, ia morrer o seu filho, ela se distanciou, né, do seu filho para não ver o seu filho morrer. Mas só que diz a Bíblia, quando ela abriu os olhos, aleluia, ela viu o quê? Um poço de água, e foi e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Quando é que nós conseguimos ver o Senhor? Quando nossos olhos espirituais, diga, olhos espirituais. Só os olhos espirituais que Deus tem nos dá condição, irmãos,
e a gente ver o Senhor. Quando está apenas funcionando os olhos materiais, os olhos carnais, nós não encontramos nenhuma resposta, nós não encontramos, amados irmãos, nenhuma solução para os nossos problemas. Diz a Bíblia que eles vinham retornando depois da festa, aleluia, para casa. E diz que eles não viram o Senhor. Quando aquele homem se aproxima, porque os seus olhos estavam pesados. E diz a Bíblia que eles não conseguiram também ver o Senhor, porque eles não creram. Coloca aí 22 e 23 do mesmo texto lido. Por favor. Olha só. É verdade. Aí já estava na conversa. É verdade. Que também algumas mulheres dentre nós, ou seja, seguidoras de Jesus, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, olha só, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. As mulheres falaram, era como disseram, mas mesmo assim a gente não, nós achamos que não é verdade. Se eles vinham triste, mesmo alguém, olha só, irmãos, não fique triste, irmãos e irmãs, quando vocês falam a verdade, e muitas vezes alguém não quer acreditar, não é verdade? Assim foi as mulheres, que disseram que foram ao sepulcro, não viram o corpo, se não viram o corpo, porque o corpo não estava mais lá. E os anjos disseram, olha, a quem buscai? Eles disseram, Jesus, o Nazareno. E eles disseram, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Eu falei ressuscitou. Aleluia, é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. É a razão de nós falarmos que nós temos essa vitória nas mãos, porque nós adoramos um Deus vivo. Aleluia! E aí nós podemos ver, queridos irmãos, eles não viram, não reconheceram o mestre, primeiro, porque os seus olhos estavam pesados, e segundo, porque eles não creram. Marta, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu sou a vida e a ressurreição. Sim, Senhor. Eu sei que no último dia Ele vai ressurgir. Mesmo quem estiver morto, eu tenho o poder de ressuscitar. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Irmãos, a nossa vitória
Nós só seremos bem-sucedidos nessa caminhada se nós crermos no Deus que nós servimos. Amém? Aleluia! Então, eles não reconheceram o Senhor, porque diz a palavra que também eram nécios. Olha só, nécios. Ou seja, veja o que diz aí o versículo 25, por favor. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, ele estava falando aqui a respeito, amados e queridos irmãos, que eles ali estavam agindo como homens insensatos. Tardos de coração. Ou seja, eles estavam demonstrando ali naquele exato momento, naquela situação, que eles estavam tendo dificuldade para crer, mesmo que outras pessoas tivessem falado que alguns já tinham visto o Senhor, que ele estava vivo. Isto, às vezes, na caminhada de muitos, acontece isso. As pessoas, não é porque apenas alguém lê a Bíblia que ela está em condições de crer tudo que está na Bíblia. Tem pessoas que têm dificuldade, irmãos. Sabia disso? Dificuldade de crer, de acreditar. E assim estavam os discípulos naquele momento. Eram honestos de coração. Aleluia. Agora, olha só. Jesus, ele também já tinha aparecido a outras pessoas. Veja, e outras pessoas em outras formas. Veja o que diz Marcos 16 e o verso 12. E depois de ressuscitar, manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. Ou seja, aleluia, está falando do mesmo texto que nós estamos lendo. Aleluia, olha só. Ele também se apresentou-se lá no lago. Os discípulos pensavam que ele era um fantasma. Já pensou, meu irmão? Eu não acredito que tem ainda crente que nosso meio que tem medo de fantasma, né? Menina, abre a luz aí, né? A luz estando apagada é um negócio, né? A gente fica assim, né? Dá um arrepio aquele negócio todo, né? Meu irmão, minha irmã, repreende isso no nome de Jesus, por favor. Eles achavam que se tratava de um fantasma. Então isso é antigo, né? Fantasma. Lá no lago. Ei, ali é um fantasma. Eles olharam, ficaram até com medo, viu? Certa vez o irmão disse que estava sozinho no canto, né? E lá era à noite e a lua estava muito, né, no centro.
E olhou assim, mas ele viu assim um vulto e pensava que era. Ficou com medo da sombra dele, gente. E o pior é que aonde ele ia, a sombra ia, aí foi que o medo aumentou. Misericórdia, né? Meu Jesus, os discípulos aqui tinham, essa é um fantasma. Aleluia! Então, aí Maria também, olha só, pensou que era um jardineiro, Maria. Um jardineiro. Lá no, quando apresentou a Maria, ela achava que era um jardineiro. Veja o que diz aí. João 20 e o verso 15, por favor, Evangelho. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscai? Ela, cuidando que era um hortelão, ou seja, um jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, olha só, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Maria também não reconheceu ali de momento quando o Senhor falava com ela. Ou seja, tudo isso, irmãos, eu creio que isso deve ser para um despertamento nosso, nós que temos um discernimento do Espírito Santo, amém, igreja? Aleluia! Quando o Senhor se encontra no nosso meio, aleluia, o discípulo de Emaús pensava que o Senhor era um estrangeiro. Era alguém que estava ali pela primeira vez e que tinha chegado ali, naquele momento, não tinha participado dos 3 dias anteriores. E eles, na verdade, olha só, aqueles mesmos, indagaram, olha só. Porventura, olha só o que disseram para Jesus. És tu, só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que lhe aconteceram nestes dias? A pergunta foi feita com certo, Aí ele disse: mas que coisas são? Ou seja, o que foi que aconteceu? Aí eles disseram: Jesus, o Nazareno, homem poderoso em obras, em palavras, e que o mataram, crucificaram há 3 dias. E aí, olha só, queridos e amados irmãos, e aí a gente pode ver exatamente, quando o discípulo de Emaús pensava que era um estrangeiro, um visitante da festa da Páscoa, o Senhor, ele pode se manifestar em outras formas, mas ele sempre será o mesmo, amém, igreja? Ele é o Senhor. Eles aqui achavam que era um estrangeiro, que era um viajante. Agora vamos ver agora o que fala sobre a reação dos discípulos, depois que o Senhor o aparece. Olha só, veja o versículo 17, por favor. E ele disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? O que aconteceu,
Ou seja, a conversa agora, né, eles conversavam, né, de uma forma, né, muito triste. As palavras que ele ia falando, o assunto ali era Jesus, o crucificado. Estava falando aqui, o assunto era que Jesus tinha sido crucificado, tinha sido morto pelos principais, pelos príncipes, né? Era o assunto que eles tinham ali no momento, um para com o outro. Entristeceram por terem perdido o Senhor, o seu mestre. Estavam tristes porque tinham perdido o seu mestre, o seu Senhor. Amém, igreja? E fizeram relato ao estranho. Veja o 18 aí, por favor. Respondendo, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias, ou seja, nesses 3 dias anteriores? Olha só. Eles disseram, eles agora deixaram, olha só, manifestaram a sua esperança humana. Veja o 21, olha o que diz o 21. Apesar de estar triste, mas eles tinham a esperança humana. E nós, que esperávamos que fosse ele, olha só, irmãos. A esperança era uma esperança, mas apenas humanamente falando. O que remisse a Israel, ou seja, desse o livramento, mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, hoje já está no 3º dia que tudo isso sucedeu. E a gente esperava que ele vinha redimir, que ele vinha solucionar os problemas de Israel. Às vezes as pessoas, né, por falta de, às vezes, ter uma convicção, aceitei a Jesus, né, sou crente, né, e uns até dizem, sou ofertante, sou dizimista, sou um bocado de coisa, né? Mas ainda eu estou aguardando uma resposta daquilo que eu estou querendo. Pessoas ainda, né, acham que não receberam aquilo que aguardavam. Mas no momento que nós aceitamos Jesus, irmãos, nós já recebemos. Amém? Diga, nós já recebemos. O que, pastor? A salvação. Tudo que vier, querido, depois da salvação, são consequências da nossa fé e da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. E nunca iremos achar que nós recebemos como mérito nosso, não, por favor. Se colocar na balança, todos nós somos iguais, amém, irmãos? Todos nós, perante Deus. Só que, né? Aí eu me lembro de uma coisa que uma certa vez o apóstolo Paulo, nas suas últimas palavras, que coisa linda, quando Paulo, irmãos, quando ele partiu para a glória, Paulo, ele não deixou nenhum bem material. Só que Paulo, ele leva, né, o seu maior bem, quando ele diz, né, combati o bom combate. Ou seja, ele diz que trabalhar para o Senhor, sofrer pelo Senhor, ele tinha como um bom combate. Isso tira toda a murmuração de alguém, né? Aleluia,
Ah, eu faço tanto, eu né, sou diligente na obra e tudo, né? E só recebo reclamação. Tem pessoas assim, né? Porque essas pessoas querem receber louvor. Essas pessoas querem receber, sabe o que, irmãos? Né? Galardão aqui na terra. Recompensa aqui na terra. E aí Paulo diz, olha, eu combati o bom combate. Acabei a carreira, ou seja, o ministério, aleluia, chegou ao fim. Mais uma coisa eu vou levar comigo. O que era que Paulo levava com ele? Diga, fé. A fé é a única coisa que ninguém irá tirar de nós, amém, igreja? A fé é a única coisa que ninguém tirará de nós. Aleluia! E aí nós podemos ver exatamente isso, né? Eles agora manifestavam a sua, né, esperança humana e eles deixaram-se, agora ele deixa-se ser ensinado, né? E até repreendido, né? E aquele viajante começou agora a dar um ensinamento a eles. Mas Moisés já não falava sobre isso. Os profetas também já não falavam desse acontecimento. Eita Deus. E por que estás triste? Se isso era mister acontecer. E agora, aleluia, eles chegam perto da aldeia, perto da sua casa. Aí o Senhor, ele faz assim, como quem vai seguir caminho. E o que é que eles dizem? Fica conosco. Ou seja, agora eles, aleluia, eles fazem uma coisa, era uma hospedaria, né? Você estava hospedando, de uma forma calorosa. Fica conosco nessa noite. O sol já se declina, vai chegar logo à noite. E aí o Senhor, o que é que faz? Entra. Olha só, irmãos. Deus, ele nunca rejeita um convite dos seus servos. Amém? Mas ele quer que alguém diga, fica conosco, Senhor. Fica aqui na minha casa. Amém, queridos? Fica na minha casa. E lá está Jesus. Que hóspede, aleluia, valoroso. E aí, na hora da refeição, diga, na hora da refeição, no partir do pão, eu aprendo aqui uma coisa interessante. Todo alimento, irmãos, que nós iremos ingerir, nós devemos dar graça ao Senhor. Isso devemos levar como estilo de vida. Senhor, obrigado. Apresentou, né? Diz a Bíblia que ele agora, né? Ele, no partir do pão, né? Chegando aqui na aldeia, eles constrangeram, né? E aconteceu que estando com eles à mesa, olha só, tomando o pão, a alimentação, o abençoou e partiu-lhe e deu a eles. Quando ele faz isso, diz a Bíblia que os olhos deles foram o quê? Abertos. Eles agora sentiram a presença do Senhor. Aleluia. E diz a Bíblia que agora, quando ele abre os olhos, vê o Senhor, né? Aleluia. Mas só que logo o Senhor desaparece. E o que é que eles fazem agora? A tristeza agora, ela é transformada em alegria.
Sabe por que a gente vem à igreja, irmãos? Porque a gente tem a alegria de vir. Quem não tem alegria não vem à casa do Senhor. Quem não tem alegria, a Santa Ceia é um culto igual. Se tiver alguma coisa para ela, ela faz. Mas aqui tem alimento, amém? Aqui tem banquete. Aqui tem a presença do Senhor. E diz a Bíblia que no partir do pão, eles abrem os seus olhos, mas o Senhor desaparece. Aleluia! E aí, o que acontece? Eles agora, é lindo, né? Eles agora com pressa, com alegria, eles vão agora enfrentar perigo, enfrentar a noite, só para avisar, para testemunhar aos outros que Jesus lhes apareceu. Aleluia! E aí nós podemos ver, amados irmãos, que eles enfrentaram quantos quilômetros? 12 quilômetros a pé. Já era noite. Mas eles não queriam nem saber. Eles queriam era dar a boa notícia, as boas novas. Chegando lá, né? Estavam lá os 11 juntos. Ei! Voltamos para avisar. Voltamos para dizer que verdadeiramente o Senhor nos apareceu. Verdadeiramente o Senhor esteve lá na nossa casa. Que alegria, que júbilo. Que o Senhor possa estar sempre na nossa casa. Pode faltar móvel bom, pode faltar, na verdade, mobília. O que não pode faltar numa casa é a presença do Senhor. Quem está entendendo? Dê um glória a Deus e fique de pé no nome de Jesus. Aleluia!